Graça e paz, amada igreja, louvado seja o nome do nosso Deus por mais esta quarta-feira doutrinária que Ele tem nos concedido para juntos estudarmos a sua palavra. E hoje nós veremos então Mateus capítulo 13, versículo 24 até o versículo de número 30, que tem por título A Parábola do Joio. Vamos orar ao nosso Deus então pedindo a Ele que nos dê sabedoria para entendermos a sua palavra. Pai, nós clamamos que em nome de Cristo Jesus, Tu nos direcione, Deus, por meio do Teu Espírito, por meio da Tua palavra, para aprendermos um pouco mais acerca de Ti. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, esse é um texto aqui muito interessante da palavra do nosso Senhor, como interessante são todas as palavras ali proferidas por Jesus, mas é interessante para mim porque aqui ele passa uma ideia de um alerta, né? Cristo aqui está trazendo um importante alerta para a sua igreja, não só a sua igreja ali naquele período, os seus discípulos, mas também para a igreja vindoura, no caso, que somos nós, né? E parece-me que aqui revela um pouco de uma preocupação que havia em Jesus. E por isso, então, o alerta. Nós vamos ler, então, o versículo 24 até o versículo 30 de Mateus 13, que diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo. Isso aqui para as multidões, né, que estavam ali sempre lhe acompanhando, e principalmente, nós vamos ver, os discípulos que estavam ali junto do Senhor Jesus Cristo. Então ele disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no seu celeiro. Ok, irmãos. E uma coisa muito interessante desse texto, né, dessa parábola que Cristo conta, é que ele trata dele mesmo trazer uma interpretação para essa parábola, o que facilita muito a nossa vida, né? Então isso não abre margem para interpretações mil, né? Então ele trata de trazer a explicação única daquilo que ele estava ensinando por meio desta parábola. Então nós temos aqui, depois que ele fala essa parábola, ele conta mais duas parábolas, ele fala sobre parábolas em si, e aí do versículo 36 até o 43, nós temos justamente o texto que tem por título A Explicação da Parábola do Joio. E aqui, irmãos, isso facilita bastante, mas revela em muito este alerta de Jesus para a igreja. Então, no versículo 36, despedindo as multidões, né? Então, aquelas multidões que o acompanhavam, eles mandaram com que elas fossem embora. Foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Porque ficou na cabecinha deles, né? Ficou ali martelando. Ele contara outras parábolas, mas essa do joio foi algo ali que chamou a atenção deles, justamente, talvez, pelo teor daquela parábola, né? Ficou martelando, então eles perguntam a Jesus: mestre, né? Explica para a gente o que significa aquela parábola do joio. E aí, no versículo 37, e ele respondeu. Jesus então traz a interpretação da parábola. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, nós sabemos, seria então o próprio Cristo, né? Então o próprio Jesus, ele é aquele, o semeador, aquele que semeia a boa semente. O campo, então, é o mundo, né? Ele revela o mundo. Então ele veio como semeador e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Então,
nós poderíamos entender aqui que seriam aqueles crentes verdadeiros, né? Seriam os discípulos verdadeiros de Jesus. Nós nem podemos dizer todos os discípulos, né? Os 12 estavam ali, mas nós hoje sabemos que ali no meio, por exemplo, tinha um que era joio. E o joio são os filhos do maligno. Então ele aqui, de maneira direta, ele não abre margem para outras interpretações. Ele dá nome aos bois. De maneira direta, ele traz a explicação única desta parábola. Aí o 39, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Então a colheita será justamente a consumação dos séculos, que nós entendemos que será então o grande julgamento, né? E no caso aqui, aqueles que vão ceifar, que vão retirar ali, não é? O trigo, aqueles que eram a boa semente, serão os anjos do Senhor, ok? Pois assim, o 40, como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Então, esses anjos, eles vão recolher também ali, né, todo o joio, né, que geraram ali escândalos e que praticaram a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Então, leia-se aqui o inferno. Né? Então, ali, o grande abismo. E o 42, então, declara que ali haverá choro e ranger de dentes, que é uma linguagem que Cristo ele sempre usou para determinar ali o grande sofrimento naquele local. Então, no 43, os justos resplandecerão como o sol. Então surgirão, né? Todos verão. Agora sim, nesse momento, apenas os justos, né? Os crentes verdadeiros, aquela boa semente resplandecerá ao sol no reino ali de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, então ouça. Então aqui, irmãos, algumas informações mais importantes, né, que saltam aos nossos olhos aqui nessa parábola, que volto a repetir, para mim, é um alerta de um preocupado mestre. Então, primeiro, uma informação importante é que ele declara que o semeador é o Filho do Homem. Então, este semeador, ele é, então, o próprio Jesus Cristo, aquele que estava ali contando aquela parábola. Segundo, o campo a ser semeado é o mundo. Então, o mundo em que ele veio, né? Então, Cristo, sendo o próprio Deus, o semeador, ele vem para este mundo é o campo. E neste campo, ele lança a boa semente, e esta boa semente são os filhos do reino, né? Então, são os discípulos verdadeiros de Jesus, são os crentes verdadeiros de Jesus que ele lança, então, sobre esta terra, né? O inimigo, em quarto lugar, uma informação importante, que semeou ali o joio no meio deste campo também, né, que é o mundo, é o diabo. Né? Então, o diabo é o inimigo. E assim como Jesus lança os filhos do reino neste mundo, ele também vem e semeia o joio neste mundo. E em quinto lugar, o joio, Cristo revela, são os filhos do maligno. Então, assim como Jesus, ele semeia os filhos do reino, os crentes de verdade, então o diabo, ele semeou o joio, que são os seus filhos, os filhos do maligno, que são lançados aqui sobre este campo também. Provavelmente aqui, irmãos, a referência para o joio que Jesus estava trazendo, o que era muito comum naquela época, fosse a cisânia, né? A cisânia é um tipo de erva daninha que dificilmente ela pode ser distinguida ali do trigo, né? Por quê? Porque se parece muito com o trigo. Então, quando a cisânia ela cresce entre o trigo, é muito, muito difícil, quase impossível se distinguir um do outro, a não ser quando chega ali a época da colheita, né, do amadurecimento. Né? Por quê? Porque o trigo vai apresentar frutos e a cisânia não apresenta frutos, por isso que se consegue distinguir quando há o amadurecimento. Na agricultura em si, semear, porque dificilmente ninguém vai fazer isso, né? Mas semear cisânia no campo do trigo
como Jesus colocou aqui de outra pessoa, só sendo em forma de crime, né? Porque ninguém faria isso no seu próprio campo, mas para efeito de maldade, então no campo da agricultura, semear esta erva daninha, esta cisânia, no campo de trigo de outra pessoa, seria como destruir de modo catastrófico o meio de sustento dela. É você pôr a perder todo o plantio daquela pessoa. Então Jesus, ele traz então aqui um retrato dos esforços de Satanás para enganar a igreja. É isso que Jesus está fazendo aqui. Olha, fazendo para os seus discípulos. Olha, é o seguinte, o diabo, ele se esforçará muito para enganar a igreja, para enganar vocês, para enganar os crentes de verdade. O que ele faz? Ele vai misturar os seus filhos com os meus filhos. Ele vai misturar ali os filhos do maligno, né, com os filhos de Deus. Ele vai lançar o joio no meio do trigo que eu mesmo estou aqui semeando. Ele pulveriza ali, né, a igreja com pessoas que parecem, mas não são. Assim como a cisânia, assim como o joio, eles parecem, eles vão enganar vocês, eles vão andar como vocês, eles vão falar como vocês, mas de fato eles não são. E ele então impossibilita que os crentes de verdade, os discípulos de verdade, façam a distinção entre o falso e o verdadeiro cristão. Então eis aqui então o alerta do Senhor Jesus Cristo, a preocupação de Jesus de que os seus discípulos pudessem ser enganados. Segundo Jesus, então, e a parábola aqui que ele conta, esses joios, eles são indistinguíveis, né? Pelo menos por um tempo, até que haja a colheita. Mas como nós vimos, irmãos, essa colheita, ela só vai acontecer lá no final dos tempos, na consumação do século, né? Quando houver ali a volta de Jesus e o grande julgamento. Então, eles são indistinguíveis, pelo menos por um tempo. Segundo Jesus, eles são assim muito danosos, né? Por que eles são muito danosos? Pela linguagem que Jesus usa. Quando ele fala sobre trigo, quando ele fala sobre o joio, e aí a ideia da cisânia, que era uma erva daninha muito conhecida na época, como eu já disse, porque a cisânia, ela é muito danosa ali para um plantio de trigo, né? Por vezes a cisânia, como toda erva daninha, ela enfraquece o trigo. Ela às vezes pode até matar o bom trigo, porque ela age como um parasita. Na medida que ela não frutifica, quando ela vai amadurecendo, ao contrário do bom trigo, ela vai lá e rouba as propriedades do trigo, né? Então ela mina um trigo, age de fato como um parasita ali no meio daquele plantio. Então, uma quantidade de cisânia pode pôr a perder todo um plantio de trigo. E, segundo Jesus, chegará o tempo da revelação, como nós já vimos, e isso vai ocorrer exatamente pelo resultado do bom trigo. O versículo de número 26 diz: quando a erva cresceu e produziu bom fruto, apareceu também o joio. Então, quando o bom trigo, que é a boa semente, ela amadurece e ela dá e entrega os seus frutos, ali é revelado o joio, porque o joio vai ficar visível que ele não tem fruto algum. Como nós já vimos, isso só ocorrerá no dia do grande julgamento, né? Segundo Jesus, o joio ele apresenta como obras recorrentes, e aqui seria como que um toque para nós. Então, nós não temos como distingui-los, mas nós temos como nos precavermos, né? Então, o joio ele apresenta como obras recorrentes, de acordo aqui com a palavra, escândalos e iniquidades, né? Está escrito aqui no versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Então, por mais que o joio ele se pareça muito com o trigo, ele se pareça muito com o crente de verdade, ele viva ali uma vida, às vezes, de engano ou não, às vezes de engano ou não, e engane os outros, né, a igreja de verdade, às vezes, em alguns momentos, esse joio ele não se segura em si mesmo e ele vai gerar ali escândalos e iniquidades. Mas quanto a isso, temos que ter também
cuidado, né? Porque até a boa semente e o bom trigo pode gerar um escândalo, pode gerar iniquidade. Lembre-se, dos 12 de Jesus, um era filho do diabo, que ele mesmo revela, era joio, que era quem? O Judas Iscariotes. Mas ali tem Pedro. Pedro também traiu a Jesus. Ele também gerou um escândalo. Mas como nós bem sabemos, ele não era joio, ele era sim trigo. Ok, irmãos? Temos que ter cuidado com isso. Há um escândalo, há uma iniquidade, alguém caiu, alguém pecou, joio. Não, nem sempre, mas é um alerta para nós. Jesus, ele também nos informa, né, segundo ele aqui, que esse joio, ele pode trazer consequências terríveis à igreja. E traz mesmo, irmãos, traz mesmo. O joio pode trazer uma consequência terrível para a igreja, traz mesmo. Principalmente se ocorrem duas coisas, né? E que duas coisas são essas? Se são arrancados, se há uma tentativa da própria igreja, dos crentes de verdade, eu vou arrancar o joio da igreja, eu vou tirar quem não presta. A gente, assim, primeiro pode se enganar muito, tirar ali algo que não seja joio. Segundo, não é um papel nosso, não fomos autorizados para isto. Ao contrário, né? No versículo 29 e o versículo 30, Cristo deixou bem claro. Ele deixa, né, no 29, no 28, os seus servos, né, lhe dizem, né? Queres que vamos e arranquemos o joio ali do meio do trigo? Aí no 29 ele disse, não. Ele é categórico. Não, ele exclama. Não. Replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Aí ele diz, João 30, deixai-os crescer juntos até a colheita. Então não é um papel nosso. Não é um papel nosso porque nós não saberíamos fazer. Não saberíamos distinguir. Então, o joio pode trazer consequências terríveis à igreja, e eu aponto aqui duas formas. Primeiro, se são arrancados. Se nós arrancamos esse joio, certamente outros irão junto também. E, infelizmente, segundo Jesus, até trigo. Até o trigo bom, a boa semente, podem ser arrancados juntos com esse joio. E, para mim, outra forma é se eles se retiram por eles mesmos, né? Acontece muitas vezes em caminhada de igreja, de pessoas que eu não estou dizendo que são joio, mas que um dia podem se revelar como joio, que saíram da caminhada da igreja, digamos assim, e na saída deles, outros acompanharam também, né? Então alguns que se desviaram, por exemplo, alguns que abandonaram a caminhada, que podem até ser trigo de verdade, mas um dia terão que voltar para Jesus, né? Até a volta de Cristo, tem que haver ali, então, o arrependimento. Se não houver, porque era joio mesmo. Mas se houver arrependimento até a volta de Cristo, ou antes da volta de Cristo, para deixar mais claro, então, certamente era trigo que também cai, né? Que também peca, que também pode falhar na sua caminhada. Muitos desses, quando caem, se retiram por eles mesmos, acabam levando a outros juntos com eles. Então, as consequências do trigo, do joio, aliás, são terríveis ali no meio da igreja, no meio do trigo, no meio da boa semente. E por último aqui, segundo Jesus, esse joio, ele não serve para nada, né? Nada. O joio de verdade, ele jamais será trigo. Jamais será trigo. Não tem, assim, escapatória. É algo que nós também não podemos julgar, não podemos apontar, é algo que cabe somente a Deus, aos eleitos do Senhor e àqueles que não são eleitos do Senhor. Há aqueles que serão salvos e aqueles que jamais serão salvos. Tem aqueles que vão para o céu e Deus já o sabe quem o são, do contrário, ele não seria Deus, e há aqueles que vão para o inferno e Deus também sabe quem os são. Do contrário, ele não seria Deus se não o soubesse. O fato é que nós, igreja, não sabemos e nem devemos saber e nem devemos julgar. O nosso papel é pregar a palavra de Deus, porque a salvação vem por meio de ouvir a palavra do Senhor que é propagada pela igreja. Mas aqui ele deixa bem claro que o joio não serve para nada e jamais serão trigo. Jamais serão trigo. Por isso o fim deste joio será a queima. Então o versículo de número 30, deixa eu ver aqui, isso, ele diz aqui, ó, deixai-os crescer junto então à colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes,
para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E o versículo 40, ele vai dizer: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. E o versículo de número 42: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então, de fato, o joio não serve para mais nada, a não ser para atrapalhar mesmo, e jamais serão trigo. Qual então a distinção do trigo para o joio? Os frutos. Mas esses frutos só serão revelados ali no dia final, né? Na consumação do século, ok? Qual a distinção então? Se eu sou trigo ou se eu sou joio, né? Aí é uma coisa muito particular. Eu diria que é então a regeneração. Eu peco? Peco. Eu posso cair? Posso. Eu posso falhar? Posso. Qual a diferença que eu posso distinguir? Ei, será que eu sou cabrito ou ovelha? Será que eu sou crente de verdade ou não? Será que eu sou joio ou trigo? O que que eu sou? Então, a regeneração, né? Que é gerada por meio de arrependimento, confissão, né? E perdão, que vem do alto, né? Eu me arrependo, eu confesso e eu sou perdoado. Então, se houver então essa regeneração, então de fato eu sou trigo, peco, né? Sou um santo pecador, né? Mas eu sou lavado e remido também pelo sangue de Cristo Jesus. E é muito importante aqui frisar: a marca da regeneração é que ela não elimina o estado de pecado, né? Porque eu ainda permaneço neste mundo e com este corpo corrupto. Mas a regeneração, ela elimina a prática, né, do pecado. Aquela ideia de viver praticando, né, os mesmos pecados, né? Então isso aí, a regeneração, ela vai eliminar totalmente. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Aí Jesus conhece, ele sabe quem é joio, ele sabe quem é trigo, e elas me seguem. Então, aquelas que são ovelhas de verdade vão seguir a Jesus. Leia-se aqui, vão obedecê-lo, não é? Vão fazer a sua vontade, vão praticar seus dons e talentos, vão amar aquilo que ele amou, né? Então, tudo isso aí que nós já temos bem conhecidos. Eis um alerta, irmãos, temos que ter muito cuidado. Então, em caminhada de igreja, não é um papel nosso fazer esta separação entre o joio e o trigo, mas temos que ter consciência, era o que Jesus queria. Tenham consciência. No meio de vocês estarão ali semeados os filhos do maligno. Isso existe, irmãos. Isso existe. Eu lembro aqui de uma história bem antiga, um episódio que aconteceu na minha vida e que na época eu fiquei muito assim alarmado e eu jamais me esqueci. Na cidade onde eu residia, né, em Belo Jardim, isso na minha juventude, houve um período ali da minha vida que infelizmente eu vi a me desviar dos caminhos do Senhor. Eu passei 4 anos desviado, né? Então eu era jovem, entre ali os meus 18 anos e 22 anos de idade, né? Então eu fiquei ali desviado dos caminhos do Senhor. E aí o que que acontece? Na época que eu me desviei, uma pessoa da cidade, um homem da cidade, era um homem porque ele era um pouco mais velho do que eu, um pouquinho mais velho do que eu. E aí ele bebia muito na cidade de Belo Jardim, era muito brincalhão ali, no sentido de ser importuno mesmo, né? Ele era uma pessoa muito depravada e ele começou a caminhar numa igreja lá de Belo Jardim. E ele mudou totalmente assim a vida dele, mudou totalmente. Ia para tudo que era acampamento, participava da igreja, entrou em ministérios, mudou o linguajar dele. Eu lá desviado junto com alguns amigos e esse cara que antes era um depravado andando com um grupo da igreja. E ele passou anos e anos nessa igreja. Até que, depois de anos, de repente ele saiu dessa igreja. Ele se desviou. E quando ele se desviou, ele voltou à vida antiga dele, né? A mesma prática. E ele, uma vez, chegou junto do nosso grupo ali, que era um grupo de pessoas desviadas, ele se aproximou e ele revelou para nós: olha, eu nunca me converti, nunca. Eu entrei na igreja porque me desafiaram a entrar na igreja. Disseram que eu nunca caminharia numa igreja. E eu entrei na igreja porque eu estava de olho nas meninas da igreja. Né? Então, ele entrou para namorar, veja só, para namorar, para destruir vidas de meninas que, pensem comigo, talvez fossem trigo.
e ele passou ali, de fato, de 2 a 3 anos naquela igreja, entrando em todos os recantos daquela igreja, fazendo amizade com todos, vendo a intimidade daquela igreja, foi batizado, participou de assembleias naquela igreja, sendo de forma, como ele mesmo declarou, clara e evidente para ele tinha consciência disso, era um lobo com pele de ovelha. Então, irmãos, essas coisas existem mesmo. Existem mesmo, ok? Eu quero então finalizar esta palavra, este forte alerta do Senhor Jesus Cristo, importantíssimo para nós, lendo aqui Filipenses capítulo 3, versículo 17, até o capítulo 4 e o versículo 1. Eu convido você a abrir esse texto de Filipenses capítulo 3. É muito importante que você acompanhe comigo e você marque esse texto. Muito importante, irmãos. Por que isso? Porque o joio, embora não seja detectado, ele pode trazer separação entre eu e você. Ele pode trazer separação entre a verdadeira igreja de Cristo, entre aqueles que realmente querem frutificar para o reino. Somos falhos? Somos, mas queremos fazer a vontade de Deus. Pode vir, então, um joio e se colocar entre a nossa comunhão e fazer com que nós nos separemos um dia por causa das ações deles. Já pensou? Você comprar o grito deles, né? O repúdio deles, e pode se colocar entre eu e você, entre a nossa comunhão. E devemos ter cuidado com isso. Então, Paulo também fala um pouco sobre isso, reverberando aqui o alerta de Cristo e a preocupação de Jesus. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ao capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Que o versículo 18, os muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Igreja de Cristo, para ser igreja de Cristo, possui, infelizmente, joio, filhos do diabo também. Infelizmente. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos dê muita sabedoria e que permaneçamos sempre unidos por meio de Cristo Jesus. Diferentes em muitas coisas, mas parecidíssimos naquilo que nos une, que é o sangue de Cristo Jesus. Amém? Que Ele nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu alerta. Eis uma prova de amor para com a Tua igreja. Muito obrigado, Jesus. Que sejamos sábios, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, em todo o tempo, nos trazendo discernimento, Pai, para que não nos percamos ou não nos deixemos levar pelo joio, Pai, mas que possamos permanecer unidos por meio do sangue de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos assim. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Paz.